Ouvintes da Rádio Planetário, estamos neste momento aqui com mais uma entrevista para falar sobre agronegócio. Aqui comigo, Ireneu Hort, presidente da ProSoja RS, também tomou posse, assumiu o cargo de senador, sendo o primeiro suplente do senador Luiz Carlos Reins. Também foi prefeito do município aqui de Itapera, ou seja, um profissional com uma longa bagagem especial para falar do agronegócio, que é um dos pontos, uma das grandes incógnitas hoje em dia, quando a gente fala em SOS Agro, securitização, estiagem, ou seja, conteúdo de qualidade. Ireneu, muito obrigado por nos receber aqui, conseguir um tempinho aqui na tua agenda para a gente bater esse papo especial para falar sobre o agronegócio, que é a nossa mola propulsora da economia, movimenta a nossa economia e não à toa o Brasil conhecido como um celeiro do mundo. Ireneu, como é que está o agronegócio atualmente? O que dá para falar sobre a atual situação do agronegócio? Bom dia. Bom dia. Olha, agronegócio sempre é uma coisa que tu tem uma esperança, uma expectativa muito grande do que pode vir a acontecer com as safras. Nós temos coisas boas e tem coisas menos boas, né? O Rio Grande, como todos sabem, passou por sérios problemas nos últimos anos, o que fez com que muita gente ficasse em situação financeira complicada, né? Nós não tivemos safras boas já faz vários anos, em função de secas, também de enchentes. Neste exato momento, se nós olharmos a safra de inverno que acabamos de colher, nós tivemos uma boa safra de inverno, onde o trigo, que é a cultura principal, foi muito boa, né? Também as outras culturas de inverno renderam bastante. Infelizmente, os preços das culturas de inverno não são satisfatórios. Nós temos o trigo com uma safra boa, preços muito ruins, o que mesmo com safras boas, os resultados financeiros são muito ruins, quer dizer. Quanto à soja, aqui na região do Alto Jacuí, o plantio está indo para o final, né? Assim como terminou a colheita há poucos dias, deve estar com 70%, 80% nessa faixa de soja plantada, em condições normais até aqui, né? Faltou chuva uns dias, outros dias choveu e tal, mas enfim, a cultura, quem conseguiu plantar com toda a tecnologia está bem. Mas tem regiões no Rio Grande do Sul, onde eu falo com muitos produtores, que estão plantando sem adubação, sem tecnologia. Então, no momento que você planta, ela germina, você olha a lavoura, é normal. O problema vai ser o resultado lá na frente. E tem áreas que vão ficar sem plantio. Então, a perspectiva de uma grande safra para o Rio Grande do Sul, ela é bem complicada, bem difícil, mesmo que nós tenhamos, digamos assim, um clima normal, em função do que foi colocado na terra, nós poderíamos ter uma safra boa, sim, mas não aquela grande safra que todos nós, agricultores, esperamos colher. De toda forma, além do problema safra, tem o problema preço, que é determinante para você ter um bom resultado. Aliás, dizia meu falecido irmão Antônio, lá atrás, eu sempre dizia, eu não estou preocupado com safra grande, eu estou preocupado com o resultado financeiro, né? Quando você colhe muito, e todos colhem muito, no país inteiro e a situação mundial, a tendência do preço é ser ruim e o teu ganho é menor do que você talvez colhendo um pouco menos, todos colhendo um pouco menos. Então, a questão da oferta e procura faz com que o resultado financeiro seja igual ou, às vezes, até melhor. Então, nós temos que ter esperança, aliás, isso é o que leva e sempre levou os agricultores na expectativa de uma safra boa. Até, inclusive, conversávamos há poucos dias atrás com meteorologistas, hoje o Laninha já é confirmado, teremos o Laninha não com tanta intensidade como foi nas últimas safras, mas já é uma realidade. Teremos o Laninha novamente e o produtor já começa a se preocupar, né? Visto que, segundo os especialistas, além do Laninha, quando começa a finalizar o Laninha, teremos aqueles problemas com pragas,
questão de umidade, ou seja, o produtor já vem calejado de safras ruins, né, de estiagens severas, também problemas climáticos, como tivemos aí setembro de 2023, com muita chuva no estado do Rio Grande do Sul, fim de abril e início de maio do ano passado também, com toda a calamidade que atingiu o estado. O que o produtor pode esperar agora frente a essa nova previsão de laninha? Como manter a moral elevada, sabendo que também temos essa questão toda em relação à securitização, o aporte que o produtor espera, que não vem, parece que uma luta, mas acaba não chegando na ponta final da produção. A questão de insetos, isso é normal. Todos os anos as pessoas têm que estar preparadas para quem produz. Quanto à questão clima, eu acho que não dá para sofrer na véspera, vamos ficar na torcida que desta feita, assim como em muitas outras, as previsões não se confirmem e nós tenhamos um clima bom. Eu acho que não dá para sofrer na véspera disso tudo, né? Então tem que ter expectativa, tem que ter esperança de que o clima efetivamente corra normal, né? E que nós possamos ter uma safra normal, como eu falei antes. Quanto à securitização, foi encaminhado os projetos, os processos todos, todo mundo sabe, e que hoje está rodando no Senado o projeto APL 5122, que é a junção, digamos assim, do projeto de lei 320 e 341, que eram iguais, e que previa 60 bilhões para todo o Brasil. A 5122 prevê 30, metade, juros maiores, foi votada com ampla vitória na Câmara dos Deputados, chegou ao Senado e paralisou. Enquanto isso, o governo editou a medida provisória 1314, que já está rodando há alguns dias, com muitas dificuldades de acesso, né, e que prevê a renegociação de dívidas para aqueles que não haviam conseguido renegociar antes, mas muitas contas não se enquadram e muita gente, mesmo se enquadrando, ficou sem crédito para novos financiamentos. E esses novos financiamentos, os bancos praticamente todos exigiam garantias que muitas vezes as pessoas não tinham mais. Pior, em muitas situações, garantias fiduciárias. Para quem não sabe o que é garantia fiduciária, quando você dá um bem em garantia, você não pagando, automaticamente o bem é do credor, é de quem deu o financiamento. Parecido com um consórcio de veículos qualquer que já esteja contemplado. Se você tem um consórcio contemplado, recebe o bem, utiliza ele, não paga as prestações, a consorciadora vai lá e toma o bem. O financiamento agrícola com alienação fiduciária funciona da mesma forma. Então, bastante gente ficou sem financiamento oficial, apesar dos juros no oficial também serem caros, e quem não conseguiu oficial teve que optar por financiamentos fora desses subsidiados, o juro extremamente alto, 14%, 15% até 20%. E a atividade agrícola é difícil ter esse resultado, esse percentual de lucro. Então muita gente já vai plantar, ou está plantando, ou já plantou, com a perspectiva de sua renda ir toda para o banco, para o juro. Então essa é a grande dificuldade que o produtor gaúcho e brasileiro vive, mas principalmente o Rio Grande do Sul, pelos problemas que nós enumeramos antes, e no resto do país também. Os juros são extremamente altos, não teve problema de safra, mas tem esse problema do preço final do produto que está abaixo da perspectiva, e para quem no resto do Brasil teve que tomar empréstimos fora do juro oficial, está pagando um juro excessivamente caro. Então essa é uma situação que aflita o produtor. O Brasil continua anunciando uma grande safra, o Brasil como um todo, não o Rio Grande do Sul, e que dizer nesse momento se vai confirmar ou não é extremamente cedo, até porque o Mato Grosso está em final de plantio, deve estar com mais de 95% plantado, mas o Mato Piba deve estar hoje com 60%, 70% plantado, talvez 80% em algumas situações, e tem todo o ciclo pela frente para se saber se vamos ter clima normal, se o combate às pragas vão acontecer normalmente ou não, para ter esta grande safra que está sendo anunciada para o resto do Brasil, onde inclui o Rio Grande do Sul.
Nós gaúchos, e eu particularmente tenho dito, o pessoal anuncia 22, 23 milhões de toneladas para o Rio Grande do Sul. Eu acho quase inatingível nesta próxima safra. Eu tenho dito que nós podemos chegar em safra normal na volta de 19 a 21 milhões de toneladas, que seria uma safra, olhando toda a conjuntura, uma safra normal. E, lógico, o preponderante para o agricultor ter resultado será o preço final de venda. Inclusive, o senhor esteve no Senado aí ano passado, né? Um convite muito bacana, sendo, claro, como o primeiro suplente do senador Luiz Carlos Reis, ou seja, o senhor conheceu todo aquele cenário da política, né? A gente acompanha essas notícias que vêm de Brasília, o produtor também sempre muito atento. Tivemos aqui grandes movimentos ao longo deste ano, como o SOS Agro e outras demandas espalhadas pelo estado inteiro, ou seja, a população gaúcha, o produtor rural sempre aguardando boas notícias de Brasília. Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi a experiência de estar lá em Brasília e ver esses trabalhos e quais foram as dificuldades de estar lá. Justamente o senhor também como um produtor, ou seja, quer dizer, alguém que conhece a situação do nosso estado, como é que foi estar lá realmente levando essas demandas nossas para eles? Bom, eu assumi de maio a agosto de 2004, do ano passado, justamente no período da enchente, no pior momento climático que o Rio Grande do Sul tem vivido nos últimos anos, né? Então a gente atuou com bastante intensidade, tentando alinhavar recursos para os flagelados, para os atingidos, e trancar ou evitar o excesso de cobranças de impostos por parte do governo federal. Esses foram os dois fatores principais que a gente se envolveu. Quanto a conhecer o cenário, em 4 meses você não consegue ter um acesso a todas as situações, lógico. Mas a gente vê muita coisa acontecer lá. Como eu estou envolvido em política há muitos anos, conhecia os locais, mas nunca tinha entrado na entranha dos processos propriamente ditos, a gente vê muita coisa acontecer. E muitas vezes, mesmo você sendo senador representando um estado inteiro, você está dentro de um grupo de 81 pessoas, você é uma. O estado tem 3 votos e nem sempre votam igual. Então, muitas coisas que as pessoas acham que o senador pode resolver, ele depende de muitos outros. Precisa, para qualquer decisão passar no Senado, 41 votos para ter a maioria. Então, seria mais 40 além do teu voto. Mas assim mesmo, nós conseguimos algumas façanhas. Uma delas, nós entramos no dia 6 de maio com um projeto de lei de número 206 naquela ocasião, onde nós pedimos a suspensão das contas que o Estado do Rio Grande do Sul devia para o governo federal, né, o que representava em torno de 380 a 400 milhões de reais por mês durante 36 meses, o que sem juro giraria em torno de 12 bilhões de reais. Com juros e tal, chegaria a próximo de 20 ou mais de 20, dependendo da correção. Esse assunto, o governo tomou esse projeto, encaminhou em forma de medida de projeto de lei oriundo do Executivo, foi para a Câmara dos Deputados, foi aprovado em regime de urgência, veio para o Senado no mesmo dia e foi aprovado, então, que essa conta seria jogada para frente, né? Não seria extinta. Enquanto isso, uma emenda parlamentar que o deputado Marçal Van Hatten encaminhou lá na Câmara dos Deputados para que nesses 36 meses a conta fosse extinta, fosse perdoada e que no final desses 36 meses essa conta desapareceria. Foi a votação lá na Câmara e, por incrível que pareça, os parlamentares da situação do governo atuais e um do PDT votaram contra e a medida não passou lá na Câmara. Veio até o Senado, no mesmo dia que iria para a votação, eu e o senador Mourão defendemos a proposta e o Marçal Van Hatten, o deputado, veio da outra casa, pedindo justamente para que nós encaminhássemos também via Senado a extinção da dívida. Fizemos nossos pronunciamentos, entramos com a medida, o Mourão e eu. Foi, antes de ir para a votação, o senador Paim, do PT, do Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, fez um forte pronunciamento
para que não fosse aprovada a eliminação da dívida, apenas protelado, apenas prorrogado. E nós perdemos por alguns votos. Então nós podíamos ter eliminado com esse projeto de lei que eu havia encaminhado, em torno de 12 bilhões da dívida do Estado para o governo federal. Hoje essa dívida foi jogada para frente, ela vai ter que ser paga logo ali. Então este foi um grande trabalho, de grande resultado que a gente fez, embora não tivéssemos conseguido a extinção da dívida, mas o governo do Estado, daquele período para cá, e vai completar 36 meses, não vai precisar pagar a conta, e é uma das razões, graças a Deus, que o Estado está conseguindo bancar suas contas, está conseguindo ajudar na recuperação das rodovias, das pontes caídas, tem ajudado um pouco também a agricultura, justamente com o dinheiro que iria embora, ia para Brasília, está permanecendo aqui. Então nós julgamos que foi uma grande medida, assim como a gente conseguiu suspender, entramos com força na questão, e o pessoal deve se lembrar que o governo, depois da enchente, queria comprar no valor de 7 bilhões e 200 milhões arroz, quando nós tínhamos colhido uma safra boa. Isso aí deu uma baita polêmica na época. O arroz já tinha sido colhido na época da chuva, quase todo. Nós conseguimos evitar isso, foi também uma pressão que a gente fez. Assim como o governo emitiu uma medida provisória exigindo a cobrança de PIS e COFINS sobre todas as operações financeiras. Esse assunto não chegou a ser muito comentado na imprensa. Numa terça-feira, aliás, numa quarta-feira, eu estava no hospital, estava abaixado do hospital, ouvi a notícia na imprensa, fui até o plenário e levantei com uma voz forte para o presidente, que era o Rodrigo Pacheco, que ele não podia aceitar esta medida provisória do governo que exigia a cobrança do PIS e COFINS sobre todas as operações em todas as atividades econômicas do país, o que representaria para o governo uma receita entre 29 e 30 bilhões de reais. O assunto tomou corpo na quinta-feira, na sexta-feira, na terça-feira seguinte, na reunião da FPA, onde se reúne deputados, senadores e entidades federais. Houve vários discursos e lá nós também fizemos um discurso forte, pedindo inclusive se esse assunto andasse, que nós pedíssemos o impedimento do atual governo, onde nós somos aplaudidos, a plateia toda aplaudiu, todos os oradores que se pronunciaram nesse sentido, e na terça-feira seguinte, voltando para o plenário, o presidente da Câmara levantou um documento, os papéis, olha, em função da pressão que foi feita, o Congresso Nacional não vai receber esta medida provisória do governo, nós vamos devolvê-la e não vai entrar em pauta. Né? Então foi uma grande vitória, onde nós defendemos a questão dos impostos que não foram implementados, assim como as ações que trouxeram ou que evitaram a saída de recursos. Nós tivemos muitas outras ações, mas estas foram as duas ações de maior volume econômico, além de mais de 70, 80 proposições que nós fizemos naqueles 4 meses. Foi um trabalho intenso, trabalhamos com muito afinco, com muita força, justamente aproveitando a nossa estrada, que sabíamos que era de curta duração, e infelizmente foi justamente no período mais crítico do clima no nosso estado do Rio Grande do Sul. O senhor sempre bem articulado na área da política, teremos aí um candidato para futuras eleições novamente? Não, eu não serei candidato nessa próxima eleição por algumas razões. Uma, a principal delas é a minha saúde, que não permite mais que eu faça um trabalho dessa natureza, é muito desgastante, né? E outra, nós temos gente jovem, mais jovem, que poderá levar avante esta função. Eu eventualmente poderia ser candidato na mesma situação que eu estou, no mesmo cargo, se o senador Luiz Carlos Reins concorresse ao Senado. Mas já há bastante tempo ele desistiu da candidatura, não deverá ser candidato, e então automaticamente eu também não serei candidato. Perfeito. E para a gente finalizar, falar um pouquinho dos trabalhos da ProSoja. Outro dia, inclusive, fizemos uma reportagem, né? O senhor nos mandou áudios, a gente acabou interagindo bastante ali, rodamos pela Rádio Planetário, o pessoal gostou bastante daquela entrevista. Falar um pouquinho dos trabalhos da ProSoja.
A ProSoja é uma entidade que está estabelecida em 16 estados, né? A ProSoja RS é a segunda ou terceira mais antiga, a primeira é Mato Grosso, né? E a ProSoja Brasil, que nos representa a nível de Brasília, da qual inclusive eu sou diretor administrativo. Nós vamos ter a Assembleia Geral de Encerramento agora, dia 2 de dezembro em Brasília. Tem tido e tem feito grandes atuações em Brasília. A nossa representação lá é muito forte. Nas questões políticas, nós temos pessoas que praticamente interagem com todos os parlamentares ligados ao agro e temos obtido grandes resultados. A ProSoja Rio Grande do Sul tem feito várias ações importantes. No Polema, na época das cheias mesmo, nós fizemos um trabalho onde arrecadamos recursos das aprosojas do país inteiro, fizemos distribuições no estado, tivemos a abertura da colheita da soja em 2004 aqui em Itapera, que foi uma repercussão nacional, assim como vários outros eventos, e continuamos basicamente na defesa do agricultor, onde o evento principal sempre é a legislação nacional, que se você não tem ninguém que defende o produtor lá, as coisas muitas vezes são votadas, e os parlamentares do país todo que votam as leis, muito poucos deles são oriundos da agricultura, do campo, e votam muitas vezes sem conhecer o assunto. E a ProSoja leva aquilo que é de interesse da produção do agricultor do país todo, junto aos parlamentares, levando muitas vezes a conhecimento das ações que são necessárias. Daí a importância da ProSoja, que tem muito mais infiltração na questão política a nível de Brasília do que muitas outras entidades, porque ela, afinal de contas, representa a maior commodity agrícola do Brasil, aquela que deu sustentação, dá sustentação e vai continuar dando à agricultura brasileira, que a soja é a número 1 em exportação de todos os produtos, não só agrícolas, como das atividades industriais, que representam o maior volume e o maior número de gente, de pessoas envolvidas a nível de país. Perfeito. Para a gente finalizar, um recado que o senhor deixa para o nosso produtor rural que está nos acompanhando, que muito se fala hoje em dia, muito se usa a palavra resiliência, né? As pessoas, quer dizer, elas estão ali batalhando de sol a sol, vindo agora de Espumoso aqui para Tapera, a gente vê o produtor ali no sol, trabalhando, fazendo o seu melhor, né? Nos entregando esse alimento. Hoje, cada vez que a gente vai no mercado, a batatinha, teve um produtor lá no meio do sol, faça chuva ou não, o leite da mesma forma, quer dizer, o produtor rural sendo um guerreiro nesses últimos anos diante de tantos problemas, seja climáticos, financeiros, um recado que o senhor deixa para eles. Olha, eu sou agricultor desde criança, né? Eu sou do tempo que lavrava com uma junta de boi puxando o arado, né? Passei pelo sistema de máquinas agrícolas, desde as primeiras máquinas até hoje. Então, sempre envolvido, sei da atividade, embora eu pessoalmente tenha atuado poucas vezes nisso, até por minhas ocupações fora da lavoura, mas sempre orientando o meu pessoal todo. Eu sei que é uma atividade desgastante, né? Especialmente para aqueles que têm agricultura de produtos que não são as grandes commodities, que dá muito trabalho manual, de sol a sol, como você disse. Você vê, por exemplo, a atividade leiteira, não tem sábado, não tem domingo, não tem sol, não tem chuva, não tem geada, não tem nada. A pessoa tem que estar lá trabalhando. É difícil, mas é o que sustenta a população brasileira e mundial. E eu tenho dito, produzir alimentos é a profissão mais nobre do ser humano, porque nós, como pessoas, como seres humanos, nós não vivemos sem alimentação e sem vestuário. Exato. E tudo isso vem do campo. Então, apesar das dificuldades, nós sabemos que somos fundamentais para que a raça humana sobreviva. Nós alimentamos, o Brasil alimenta os 220 milhões de brasileiros e mais de 1 bilhão de pessoas na volta do mundo. Então é atividade que ela não vai parar. Ela pode ter dificuldades aqui, dificuldades lá, preços que não compensam, atividades que temporariamente são complicadas de você seguir, mas tem que ter esse termo que você usa, tem que ter resiliência. Eu vou dar um exemplo
do falecido meu pai. Estou dando exemplo dos meus familiares hoje, uma do Antônio, meu irmão, e agora do meu pai. Nós criávamos suínos antigamente. E aí, o meu pai, ele na época era um grande produtor, mas quando vendia um lote bom, vendia 100 porcos, 80, coisa assim. Hoje é de 1.000, 1.500, mas na época era isso. Às vezes o preço estava ruim, não sobrava nada, e às vezes o preço estava bom. E o pai sempre dizia, quem cria suíno, naquela época, e hoje não é diferente, tem que produzir sempre. Daí tu vai pegar épocas boas e épocas ruins. Assim como são todas as atividades agrícolas que nós desempenhamos. Hoje nós temos o exemplo clássico do arroz, que não é da nossa região, mas o ano passado o arroz teve um preço excepcional. 115, 120 reais a saca de 50 quilos. Esse ano está 55, menos da metade. E aí eu falei com o produtor, semana passada, eu pedi se ele estava preocupado, diz ele, não, eu não estou preocupado, eu sou da atividade, vou produzir sempre. Se agora que eu estou plantando está ruim, vão ficar na torcida que na hora que eu vou colher, ou que eu vou vender a próxima safra, o preço vai estar melhor. Então essa é a resiliência do produtor de alimentos. Ele tem que permanecer na atividade, na hora boa, na hora ruim, se aquilo que está ruim hoje, amanhã poderá ser bom, e vice-versa. Então isso é a resiliência de todo produtor de alimentos do planeta. Exatamente. Muito obrigado, Ireneu, por nos receber aqui, nos ceder esse tempo para a gente bater um papo aqui com os nossos ouvintes, com os nossos internautas. Sempre que precisarem, as portas da nossa rádio estão sempre abertas, os microfones sempre ligados. E as considerações finais? Muito obrigado a você e a todos os ouvintes pela oportunidade. E vamos torcer para que o clima efetivamente seja bom, que teremos um bom final de ano e o ano que vem melhor ainda. Vamos torcer para uma grande safra. Um grande abraço a todos, um bom final de ano a todos. Exatamente. Voltamos então para a nossa redação jornalística. Novamente, muito obrigado, Ireneu. E fica aqui essa reportagem especial na íntegra também ao nosso produtor rural. Volto para a redação jornalística, jornalista Fernando Cooper, aos ouvintes da Rádio Planetário.